Capítulo 147. Montanha da Penitência. 1. Seu maldito. Últimas palavras. A maldição do destino vai. Yon-Vo chutou a cabeça do último padre como se o que ele disse nem valesse a pena ouvir mais. Ele olhou ao redor. Seus arredores foram completamente limpos por seus monstros espirituais. Cerca de 300 jogadores estavam no chão com braços e pernas torcidos ou empalados por uma sombra afiada. Mas havia algo semelhante em todos eles. Suas faces estavam cobertas de medo, pois a última coisa que presenciaram foi um exército horrendo de mortos-vivos. Eram todos os jogadores enviados para capturar Yon-Vo, enviados pelas 3 deusas. Cavaleiros sagrados que se diziam abençoados por elas deusas. Eles lutaram em nome dos templos, mas seus esforços foram inúteis. Ninguém era capaz de atingir Yon-Vo. Com a força dos monstros espirituais e a confusão que eles causavam, ele nem precisou usar sua autoridade dracônica. Svish! Os monstros espirituais desapareceram no chão, segurando os cadáveres. As manchas de sangue também se foram, como se nunca tivesse havido nenhuma luta ali em primeiro lugar. Esses caras são chatos. Isso é tudo que eles têm. Shaman reclamou ao colocar a espada de volta nas costas. Sob sua máscara, não havia uma cabeça, mas parecia que ele estava fazendo beicinho. Anriong largou a espada que estava pingando com sangue e assentiu. Ele nem tinha tirado todas as 9 espadas. 2 foram suficientes. Lidar com esses jogadores pode ter sido um insulto ao orgulho dele. Mais caras virão. Não se preocupem. Bem, se você diz. Da próxima vez, espero que sejam caras melhores. Shaman falou e desapareceu, voltando para a pulseira preta com Anriong. Depois disso, houve vários outros ataques. E toda vez, eles perderam completamente em uma luta unilateral. E Yon-Vo apenas recolheu suas almas sem levantar um dedo e foi capaz de fortalecer seus monstros espirituais. Quanto mais fortes eles fossem, melhor seria para Yon-Vo. Com a situação do jeito que estava, as 3 Nornas tiveram que parar seus ataques. Elas reconheceram haver uma lacuna muito grande em suas forças. Se isso continuasse, seu corpo religioso seria totalmente destruído, muito menos conseguiriam recuperar o poder sagrado de Urd. Além de ter que pagar por todos os mercenários e assassinos. Com a notícia das realizações de Yon-Vo se espalhando, seus pedidos começaram a ser negados. Então, embora elas não tivessem desistido completamente, elas iriam persegui-lo novamente após se recomporem. Mas Yon-Vo sabia que elas não seriam capazes de fazer isso por um tempo. A condição do templo de Skuld, a morte do apóstolo de Urd e os cavaleiros sagrados que não eram os mesmos após todos aqueles que morreram. O templo de verdade foi deixado intacto, mas ainda estava conectado aos outros 2. Obviamente, a reputação dos 3 templos estava no lixo, e seus crentes estavam lhe virando as costas. O poder de um deus vinha de sua dignidade. Agora que perderam a dignidade, os 3 templos foram recebidos com um inverno frio. Eles não tinham a liberdade de tocar em Yon-Vo por enquanto. Nem mesmo a capacidade de fazê-lo. Então, o que devo fazer sobre esse poder sagrado agora? Yon-Vo olhou para o poder sagrado da alma de Earthborn. Ele pensou sobre qual seria a melhor maneira de lidar ele. Tinha o poder de Urd. Então, obviamente, era inestimável. A primeira coisa que lhe veio à mente foram as almas ligadas ao pulseira preta, mas desde que tinha propriedades opostas, seria como veneno para eles. Ele teria que usá-lo de forma eficiente. Eventualmente, ele chegou a uma decisão. Vigrid, se fosse uma espada mágica, amaldiçoada por incontáveis heróis. Não seria possível removê-las com o poder sagrado? Deixando-a próximo de seu estado original? Recentemente, as maldições foram parcialmente removidas graças a Aegis e ao fogo sagrado, mas a origem da maldição não desapareceria facilmente. Yon-Vo segurou Vigrid em sua mão direita e infundiu o poder sagrado gradualmente para que nada vazasse. Purificação está sendo iniciada. Vigrid está rapidamente absorvendo o poder sagrado.
35%, 36%, 37%, 61%, 62%. O poder da espada sagrada está sendo revelado. A ferrugem e o sangue em Vigrid começaram a ficar mais leves. Em vez disso, uma luz branca surgiu e runas que estavam gravadas na espada foram reveladas. Ao mesmo tempo, a espada começou a ficar mais longa. A purificação da espada mágica levaria algum tempo para liberar todas as suas habilidades após remover a maldição, e Yonvou já estava curioso para saber como Vigrid ficaria depois que tudo estivesse terminado. A espada que os heróis tanto desejavam. Yonvou começou a subir rapidamente os andares novamente. Ele já tinha o poder de um Ranker e poderia usar as informações do diário e do seu conhecimento dracônico. Os andares a seguir seriam fáceis, pois eram pisos inferiores. Claro, isso não significava que Yonvou os faria de qualquer jeito. Ele procurou por itens ocultos, e reuniu karma suficiente para estabelecer novos recordes em cada andar. E mesmo que não registrasse seu nome no Hall da Fama, ele conseguiu chegar ao 20º andar em um dia. Este é o 20º andar, portão das 5 montanhas da penitência. É isso. Yonvou olhou para as 5 montanhas que ele podia ver da zona inicial. Da mais próxima à mais distante, as montanhas estavam em uma linha. Eram todas tão altos que perfuravam as nuvens, quase tocando o céu. Quanto mais você olhasse, mais altas elas ficavam. A terceira montanha era coberta de neve. Apenas olhar para a floresta ao redor dela relaxava as pessoas. Era uma visão maravilhosa, mas este lugar era, na verdade, um lugar ao qual os jogadores se provavam. O mesmo com outros andares, porém havia muitas coisas a ganhar se alguém os concluísse minuciosamente. No entanto, este lugar era diferente. Era uma área de testes, não uma área de ganho. Um lugar que testava tudo que os jogadores haviam conquistado até agora. Como o portão branco do 10º andar. A cada 10 andares, a torre testa o que chegou até ali. O 10º andar testa os ganhos do 1º ao 9º andar, e o 20º andar faz o mesmo com os resultados do 11º ao 19º andar. As 5 montanhas da penitência no 20º andar são as mesmas. As pessoas que vivem aqui o chamam de montanhas dos 5 elementos, e essas montanhas testam infinitamente os jogadores. Os testes são tão difíceis que alguns jogadores voltam para os andares inferiores para começar de novo. Era um lugar infame. Mas ao contrário dos jogadores normais, o 20º andar era um dos andares que Yonvou mais ansiava. O desafio do 20º andar está começando. Desafio. Quem deseja se tornar um deus tem que se punir e saber como superar limites aceitáveis. As 5 montanhas aqui ajudarão com sua penitência. Seus olhos estarão cobertos para se livrar das tentações, e seus ouvidos estarão fechados para que você possa ter uma calma silenciosa. Em um mundo onde o aroma e o gosto se foram, você estará livre da obsessão, e estímulo perdido se tornará uma chance para você refletir seu passado. Toda vez que cruzar uma montanha, receberá uma penitência. Supere todas as penitências e torne-se um ser aperfeiçoado. As 5 montanhas do 20º andar simbolizavam os 5 sentidos. Toda vez que uma montanha era escalada, um dos sentidos desaparecia. A primeira removia a visão, a segunda a audição, a terceira o olfato, a quarta o paladar, e a última montanha removia o tato. Todas as pessoas reagiram aos estímulos em seus arredores. Quando estes eram bloqueados, apenas a mente permanecia. Você tinha que escalar a última montanha apenas com sua mente e tinha que ter uma forte confiança em si mesmo para fazer isso. Muitos jogadores não conseguiram se acostumar com os sentidos limitados e se aposentaram. Mesmo que conseguissem passar por uma, eles desistiam na próxima, mas embora fosse um lugar de dificuldade para alguns, para outros, era uma terra de oportunidades. Isso era o paraíso para as pessoas que queriam se treinar. A cada desafio você poderia evoluir infinitamente além de melhorar seus 5 sentidos. Era um lugar de treino constante. Fazendo o 20º andar ser o mais procurado nos andares inferiores pelos rankers. Era o palco perfeito para Yonvou, que queria se tornar mais forte.
especialmente para terminar a lição de casa que o rei Marcial lhe atribuiu. Yonvou abriu o entremeão e pegou um livro. Um livro que o rei Marcial lhe dera dizendo ser um presente antes de deixar a tribo. Ele o leu quando teve tempo, mas era difícil entender mesmo com o conhecimento dracônico. Seria uma recompensa adicional que Yonvou receberia depois de terminar o desafio do deus Marcial, mas o rei Marcial apenas voltou atrás dizendo seria muito difícil e deu a ele após reconhecer seu crescimento. Enquanto se dirigia ao 20º andar, Yonvou leu o livro quando pôde. À medida que suas conquistas com os 8 punhos extremos se tornassem mais profundas, ele poderia aprender um novo Mugong. Yonvou tinha uma memória excepcional e compreensão do que lia nos arquivos, mas seu problema era entendê-los. Ele já tinha um conhecimento geral do Mugong, e ele foi capaz de evoluir bastante após concluir seu corpo dracônico. Mas entender o livro era tão difícil que ele não conseguia nem virar uma página. Yonvou lembrou da conversa que teve com o rei Marcial antes de partir. Na verdade, a espada Yin é um desejo que a nossa tribo queria alcançar, juntamente com o sabre Yang. Um desejo. Bem, não é de conhecimento público, mas se eu tentar explicar HMOK. Você sabe sobre a origem da tribo. Só sei que é uma tribo que se originou quando a torre abriu. Passou perto. Somos uma tribo fundadora, e herdamos a herança do nosso Deus e vivemos para continuar melhorando-a. São coisas como o Mugong Jingup, mas há algo que nós não fomos capazes de fazer por milhares de anos. Essa maldita coisa. Você está dizendo? Sim. A espada Yin e o sabre Yang. A combinação dos dois Mugongs nos leva mais perto do Mugong que nosso Deus ancestral usava. Grande espada brilhante de Pangu. Esse é o nosso desejo mais antigo. Grande espada brilhante de Pangu. Ele ainda se lembrava da loucura nos olhos do rei Marcial quando falou sobre isso. O rei Marcial disse que mesmo ele, que era um gênio, não poderia se fazer tocar na espada Yin e no sabre Yang. Era um Mugong que até mesmo o rei Marcial, que liderou a tribo dos Unixifres para uma nova era de prosperidade, não tinha sido capaz de aprender. E continuando sua explicação, o sabre Yang poderia ser herdado por Edora, já que ela tinha sua percepção, mas que ninguém tinha a espada Yin. Então seu discípulo deveria sucedê-lo. Yonvou percebeu que o rei Marcial estava procurando por um sucessor para a espada Yin. Um sucessor não fosse da tribo dos Unixifres. Seus 2 últimos discípulos foram provavelmente indicados. O deus da espada e a pessoa que poderia rivalizá-lo. E ambos falharam e Yonvou pôde falhar. Desde que era um Mugong que a tribo dos Unixifres não tinha sido capaz de aprender por milhares de anos, ele não podia garantir nada, mas o fato de ter recebido o livro significava que ele tinha a qualificação, no mínimo, e Yonvou queria a espada Yin. Mas ganancioso como ele. Parar na espada Yin seria impossível, ele queria o sabre Yang e a grande espada brilhante de Pangu. Era um Mugong usado por um dos 3 que abriram a torre. Maravilha da Trindade Jeonxion. Ele queria tê-lo. Vou tentar. Não importa o que eu tenha que fazer. E este andar era o lugar perfeito para ele treinar. Após organizar seus pensamentos, Yonvou começou a se mover em direção à primeira montanha que viu. Capítulo 148. Montanha da Penitência. 2. Esse cara. O acumulador. Por que o acumulador? Ele está aqui pelo prêmio em dinheiro também. Não. Ouvi dizer que o acumulador é um jogador dos andares inferiores. Então ele pode estar aqui para concluir o desafio. Quando estava na base da montanha, ele viu uma multidão agitada. Cerca de 100 pessoas olharam para ele. Yonvou inclinou a cabeça, imaginando o que estava acontecendo. Os jogadores no 20º andar geralmente queriam apenas passar silenciosamente pelo desafio. Claro, era difícil para quem estava ali pela primeira vez, mas esse tipo de humor foi criado pelas pessoas que iam ali para treinar a si mesmos. As pessoas na base da montanha eram barulhentas e nenhum deles parecia querer escalá-la. Usando seus sentidos territoriais, Yonvou os observou. Eram jogadores habilidosos que pareciam ter passado do 20º andar.
Não parecia que eles estavam aqui para treinar e isso o deixou curioso, mas não o suficiente para que ele se tivesse que se preocupar, já que não era da conta dele. No momento, ele só pensava em como poderia obter a espada Yin. Ao se aproximar da multidão, ela se dividiu em dois grupos, criando um caminho para ele. Yonvou já tinha feito um nome para si mesmo na guerra do Xiongvado contra o Dragão Vermelho e o fato de que ele derrotou um semi-ranker era bem conhecido. Por causa disso, os jogadores desconfiavam dele, mas não ousavam enfrentá-lo. Yonvou passou por eles para entrar na montanha e uma mensagem apareceu na frente dele. Você entrou na primeira montanha. A primeira penitência irá ser aplicada. Um de seus sentidos será bloqueado. Sua visão se fechou como se estivesse em uma sala escura. Ele ficou um pouco surpreso com o apagão repentino, mas era algo que ele já estava esperando, então ele deixou de lado. Embora a escuridão seja um pouco desconfortável, não há nada a temer e Yonvou apenas fechou seus olhos e se concentrou em seus outros sentidos. Enquanto seu poder mágico se espalhava pelo seu corpo, seus outros sentidos acordaram e um mapa dos arredores e da geografia local foi desenhado em sua cabeça. Fortalecimento dos sentidos. Yonvou estava confiante em seus sentidos, especialmente desde que foi capaz de prever o movimento das flechas na seção A do tutorial. Com seus sentidos de dragão, a proficiência da habilidade Fortalecimento dos Sentidos era de 80%. A habilidade agora era quase como uma passiva. TL/N. Habilidade passiva nos jogos é uma habilidade que fica ativa mesmo sem o jogador ativá-la. Felizmente, mesmo que sua visão estivesse bloqueada, ele não teve dificuldade em se mover. É mais fácil do que eu pensava. O diário explicava detalhadamente os problemas dos membros de Artia. Ter 100% de chance de um de seus sentidos ser bloqueado era como estar carregando um grande peso em seus ombros. Eles relataram que esse desconforto foi o mais difícil de superar. Yonvou ficou um pouco desapontado, pois ele não estava sentindo o desconforto que esperava. Aquilo não seria o suficiente para seu treinamento, então ele esperava que as outras montanhas fossem mais difíceis. Os outros jogadores na montanha não pareciam concordar com ele. Merda! Isso é tão desconfortável. Como eles querem que nos movamos? Temos muito tempo, então vamos devagar e tenham cuidado para não confundirem um ao outro. Acho que há um caminho por aqui. Os jogadores se moveram lentamente para evitar um ao outro. Eles se moviam como pedestres passando por uma pista durante um sinal vermelho. Uma vez que eles se acostumaram com isso, eles começaram a aumentar a velocidade. Se estão no 20º andar, já devem ter treinado seus outros sentidos, mas são tão dependentes assim de sua visão. Isso faz sentido. Yonvou não os entendia. Era apenas a visão que estava bloqueada. Por que eles estavam atrapalhando tanto? Além de parecerem estúpidos gritando para evitar esbarrarem um no outro. Ele se perguntou como eles lidariam caso surgisse uma luta entre eles. E eles pareciam estar tentando se espalhar para que seus sentidos não se sobrepusessem. Era apenas patético. Como passaram por tantos desafios sem sequer conhecer a extensão de seus próprios sentidos? Ele não entendia. Yonvou usou o chumbo e passou rapidamente por dois deles. Alguma coisa acabou de passar por aqui. Não foi o vento? Ouvindo os jogadores atrás dele, ele aumentou sua velocidade. Ele foi capaz de ver muitos jogadores como os que viu na base da montanha. Na verdade, havia algo que Yonvou não sabia. No meio da confusão dos jogadores que ele estava considerado mais patéticos do que o normal, haviam alguns semi-rankers misturados. A visão ser bloqueada significava que um caminho de informações externas que chegam até você estava fechado. E isso fazia com que os jogadores se sentissem desconfortáveis, mesmo que seus outros sentidos tivessem melhorado enquanto subiam a torre. Fato esse que fazia com que muitos jogadores não conseguiam passar pela primeira montanha. Metade dos jogadores que tentavam o 20º andar ficavam presos nele. No entanto, eles precisam encontrar uma maneira de continuar, se quisessem passar para a próxima montanha. O método era fácil.
Gradualmente eles teriam que se acostumar e acelerar o passo. Só por chegarem ao 20 andar significava que seus outros sentidos estariam bem desenvolvidos. Basicamente, no decorrer do desafio eles teriam que deixar seus hábitos de lado e teriam que focar em seus outros sentidos. Então, o sentido mais adequado para ser fortalecido era a audição. Na próxima montanha a audição seria bloqueada, assim eles teriam que fortalecer seus outros sentidos. As montanhas seguintes bloqueariam o olfato, o paladar e o tato, impedindo completamente que o jogador pudesse sentir o mundo externo. Durante o desafio, os jogadores precisariam se ajustar às condições, além de encontrar alimento e o caminho correto. Nesse processo, claro, haveria vários problemas para todos. No final do desafio todos os seus sentidos seriam devolvidos e era dito que todos entravam em choque nesse momento, seguido de uma profunda alegria em seus corações. Eles seriam capazes de experimentar mundos que nunca tinham visto antes e à medida que seus sentidos ficassem mais aguçados, além de poderem lidar melhor com o poder mágico, o controle de suas habilidades também melhorava drasticamente. Então, a parte mais importante sobre o 20º era ajustar-se à situação. Sendo mais preciso, era o quanto uma pessoa conseguia aguentar. Superar o desconforto melhorava a paciência e a alegria de quando alguém ultrapassa seus limites não poderia ser explicada com palavras. Claro, se eles não passassem, não sentiriam nada disso. Yonvou, por já ter sentido isso antes, não seria afetado. Testar seus limites, superá-los e repetir esse processo era algo que ele fazia todos os dias. Cada dia era como uma penitência para Yonvou. No início ele não percebeu porque estava acostumado, mas entendeu que o desafio do 20º andar era exatamente como seu estilo de vida. Porém, ele não pensou muito nisso, apenas se preocupou em como elevar a dificuldade deste desafio entediante. Ele tinha muitas expectativas, acabou ficando completamente desapontado e eventualmente decidiu estabelecer limites para si mesmo, colocando todos os artefatos que tinha no entranha, colocou algumas roupas confortáveis e tinha apenas a adaga de Karshina em mãos. Até colocou a máscara que usava quando entrou pela primeira vez na torre. As opções para adicionar força a seu corpo desapareceram o acalmando, mas ainda não o suficiente para ele. Condensando seu território, que estava espalhado por toda parte, toda a informação desapareceu e o desenho que estava em sua cabeça também. Até que começou a se sentir desconfortável, como se estivesse sendo pressionado com algo pesado. Ele até trancou seu circuito mágico e todo o poder que circulava em seu corpo desapareceu, deixando apenas um vazio. Todas as habilidades que estava usando desapareceram e quando o sentido dracônico também desapareceu, ele era humano comum novamente. Após se livrar de tudo que o deixava forte, todas as paredes que o protegiam, Yonvou agarrou a adaga de Karshina ainda mais forte. Você forçou a parada do circuito mágico. Cuidado! Você pode estar em perigo por influências externas. Use seu poder mágico. Você bloqueou seus sentidos. Você bloqueou suas habilidades. Ele sentiu como se todas as suas células estivessem se erguendo. Suas costas se endireitaram e ele estava atento para qualquer coisa que se aproximasse dele. Yonvou engoliu em seco. Nervosismo escorria por seu corpo e seu coração soava como um tambor. Até o momento, ele havia usado o território dracônico para se proteger e confiava nisso para enfrentar quaisquer influências externas, mas agora se sentia vazio. Agora ele era apenas um humano ligeiramente acima da média e com um corpo forte. O nervosismo que alguém poderia atacá-lo a qualquer momento e a ansiedade por não saber o que podia acontecer. Ele não conseguia planejar suas ações. Era como ser jogado no meio do nada sem nada. Mesmo quando entrou pela primeira vez na torre, ele não se sentiu assim. Ele se lembrou de quando foi despachado pela primeira vez para a África após receber apenas o treinamento básico. O perigo da morte sempre pairava sobre ele. E assim Yonvou pensou. Agora sim, Yonvou estava feliz. Ele havia se concentrado em obter poder, não em treinar seu corpo a partir do básico.
Se ele soubesse que seria assim, teria tentado antes. Por outro lado, ele pensou que desta vez seria capaz de evoluir ainda mais, já que era a sua primeira vez fazendo isso. Mais do que tudo, Yonvou tinha muitos inimigos. Ele tinha que ficar tenso com o fato de que poderia ser atacado a qualquer momento. De certa forma, ele se colocou em uma situação perigosa, mas Yonvou satisfatoriamente retomou o desafio. Escalar a montanha com os sentidos bloqueados definitivamente não era uma façanha fácil. Você pode tropeçar e cair de um penhasco ou ser arranhado por galhos de árvores aleatórios. Mesmo que Yonvou desse um passo de cada vez, seu ritmo era mais rápido comparado aos demais jogadores. Seu físico era diferente, pois ele havia despertado seu corpo dracônico. Além de sua resistência, seu nariz e ouvidos eram mais sensíveis do que os da maioria, e isso ajudou a identificar que os objetos no caminho não lhe ofereciam um perigo. Após se acostumar com seus sentidos bloqueados, Yonvou começou a se mover mais rápido. Assim ele atingiu o pico da primeira montanha e até teve a compostura de pensar em pegar a espada e ir no caminho de volta. Ele não se esqueceu de ser atencioso, pois um passo em falso e poderia cair em um penhasco profundo. A espada é completamente diferente dos Mugongs normais. Se você não entende completamente o significado por trás dela, você não pode se aprofundar normalmente. Os Mugongs eram configurados em 4 etapas. Yung, Shig, Shoi. Yung era a forma. Um Mugong tinha centenas de movimentos detalhados e todos eles seguiam um Shig. Juntos, eles criavam o Shou e quando todos eles eram combinados, o significado do Ui era revelado. Era como quando um quebra-cabeça era dividido, ninguém podia ver o quadro geral, mas quando eles eram conectados, era fácil ver o que era. No entanto, a espada Yin era o oposto. A ordem havia sido invertida. Ui, Shou, Shig, Yung. Você tinha que encontrar primeiro o significado, para entender o fluxo geral e aprender mais no processo. Quando você entendesse tudo por trás da técnica, vai ser quando poderá aprender a espada Yin. Normalmente, após o treinamento, a compreensão pode ser adquirida, mas isso é completamente o oposto, então eu não sei o que fazer e a informação é difícil de entender. É como se estivesse lendo a Bíblia, ou sobre uma lenda. No começo, um gigante acordou e dividiu tudo. O que emergiu se tornou luz, iluminando tudo abaixo dela e isso foi combinado para sustentar o mundo. Essa fundação criou o mundo e deu frutos. Ele não sabia onde estava o significado aqui. O sabre Yang que Edora aprendeu provavelmente não era muito diferente. Então, como Edora conseguiu entender isso? Yonvou suspirou levemente e se perdendo em pensamentos. Ele havia terminado a primeira montanha e estava entrando na segunda. Você entrou na segunda montanha. A segunda penitência será aplicada. Sua audição será bloqueada. Continua no próximo vídeo.